Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Andréia Aleixo, eu sou estudante do Polo Ilha do Governador e vim aqui apresentar sobre o meu plano de aula sobre a ditadura militar, esse período tão cruel da nossa história. Eu achei super relevante esse tema, como eu preciso apresentar para uma turma do ensino médio, terceiro ano, e é um fato tão atual, infelizmente, na nossa história, embora tenha ocorrido há anos passados, nós vimos que a história ela acaba se repetindo e de uma forma muito dolorosa, né? Nós vimos aí em 8 de janeiro um ataque sobre uma violência contra a democracia. E é absurdamente a gente pensar nesses retrocessos, em voltar à ditadura e toda essa história cruel que manchou muito a vida de todos os brasileiros, né, de uma maneira geral da humanidade. É muito cruel você viver sob um regime de ditadura, onde você tem sua democracia violada, seus direitos de ir e vir, as expressões artísticas, enfim, é uma forma muito violenta. E aí, então, eu apresento aqui o meu plano de aula, eu vou ler um pouquinho para vocês. Esse plano de aula, ele segue a habilidade EM 13CH5503 da BNCC. E aí vou apresentar os objetivos do meu plano de aula. A importância do tema. Então, aqui eu estou falando que estudar a ditadura civil-militar é fundamental. Fundamental para compreendermos como o Brasil foi marcado por um longo período de repressão, de censura, autoritarismo e violações dos direitos humanos. Analisar esse momento histórico permite entender como a democracia foi ameaçada e como esses acontecimentos ainda influenciam debates atuais sobre a cidadania, sobre a justiça, sobre a participação política no nosso país, né? Além disso, inclui no plano, eu coloquei no meu plano de aula, o filme Ainda Estou Aqui, de direção do Walter Salles. Eu achei um filme muito interessante para a gente poder estar aí falando sobre esse tema. E a partir dele, pode ser geradas muitas reflexões. O objetivo geral. O objetivo geral da aula é permitir que os estudantes compreendam o processo histórico da ditadura, suas causas, características e consequências, relacionando esse período à importância da democracia e dos direitos humanos. Já nos objetivos específicos, contextualizar os fatos que levaram o golpe de 1964, né? Eh, aquele medo, né, do comunismo que foi imposto por interesses, né, que estudando a gente compreende bem quais são, né. Identificar os mecanismos de repressão adotados pelo regime, analisar trechos do filme Ainda Estou Aqui como fonte histórica. Isso é muito importante, né, a gente pode utilizar isso como uma fonte histórica, como uma fonte de estudo. Reconhecer diferentes formas de resistência civil, estudantil, artística e armada. No período da ditadura da ditadura militar, quantos artistas e intelectuais, pessoas foram torturadas, mortas, perseguidas, um absurdo, né. E atualmente a gente também acaba presenciando esse tipo de perseguição aos nossos artistas, às pessoas que vão contra e acabam investigando e protestando, manifestando o seu direito, né, de falar, de contestar. E relacionar o período da ditadura à importância da memória, da justiça e a democracia. Até pelo filme Ainda Estou Aqui, até a partir do momento que foi permitido que se falasse de novo, que se investigasse de novo sobre os crimes da ditadura, nós chegamos aí ao crime ocorrido
pela família Paiva, né, pela família Paiva não, na família Paiva, né, um ato de violência absurdo, e tantos outros, né, tantos outros que ocorreram nesse período. O conteúdo principal. Os conteúdos trabalhados incluem o contexto do golpe de 1964, a Guerra Fria, a crise política da época e a participação dos setores civis, a estrutura do regime marcada pelos atos institucionais, censura e bipartidarismo, o AI-5, o período de maior repressão, os sistemas de tortura, com destaque para os DOPS, doicodes, os desaparecimentos forçados, né? Especialmente o caso do Rubens Paiva, né, as formas de resistência e, finalmente, o processo de abertura política, a anistia e direta e já. A metodologia que eu utilizo nesse plano de estudo, né, de plano, nós temos aqui, a aula foi organizada em etapas que promovem tanto o conhecimento histórico quanto o pensamento crítico. Então, primeiro momento, acolhida, contextualização, a gente inicia com perguntas que aproximam do tema do aluno, né? Como, por exemplo, o que é ditadura? O que é ditadura para ele? Ou por que a democracia é importante? Então, dali de cara já aquela reflexão para que eles possam pensar nesse tema. A exposição dialogada, representação de conceitos-chave, documentos e imagens da época para promover a compreensão da reflexão. Análise de fontes audiovisuais. Exibição de trechos selecionados do filme Ainda Estou Aqui, permitindo que os estudantes possam compreender a violência da situação. Então, eu imaginei pegar trechos do filme para que possamos debater. Bom, a- atividades em grupo, né? Discussão guiada com questões sobre a repressão, resistência e memória. Socialização e fechamento. Momento para compartilhamento das reflexões, guiadas de uma análise final relacionando ditadura, democracia e direitos humanos. E, para isso, a gente utiliza os recursos didáticos, né? Slides, trecho do filme Ainda Estou Aqui. Podemos utilizar também outros vídeos, outras fontes. Pode ser que no decorrer da aula alguns alunos possam sugerir também outras fontes e a gente pode, como todo planejamento, ele pode ser flexível, podemos inserir, mas a princípio temos o filme, né, e alguns slides, documentos históricos, jornais da época para a gente poder estar ali debatendo. E aí nós utilizaremos também o projetor, o quadro branco para colocar as ideias. Todos esses recursos vão ajudar no engajamento aí do desenvolvimento pedagógico. Avaliação. A avaliação considera a participação nas discussões, a atividade em grupo e a capacidade do estudante relacionar os estudantes trabalhados com os valores democráticos. Além disso, o plano de aula, tudo isso aí faz parte, né, da nossa discussão, do nosso crescimento, das nossas reflexões. E o encerramento. Eh, o encerramento vai da culminância de toda essa ação, a gente ouvir o debate, ouvir cada aluno, a forma que ele aborda, o conhecimento que ele tem, e todo essas participações serão analisadas. E então é isso. O meu plano de aula, eu fiz dessa forma. Eu acho não, é um tema super importante da nossa história e é muito importante que ele não seja esquecido jamais, para que essa história não se repita e ela está muito perto aí batendo a nossa porta nos dias atuais. Então é importante que possamos estudá-la e combater esse tipo de violência, que nunca mais ocorra esse tipo de coisa no nosso país. Chega de violência, chega de ditadura. É isso então. Até a próxima. Boa noite.